média, 1 quilo de resíduo por dia. Né? E esse 1 quilo de resíduo vai, em média, né, no país, estados como o nosso, né, Rio de Janeiro, São Paulo, vão gerar 1,5 kg, outros estados um pouco menos, né, mas uma média de 1 quilo para cada um de nós brasileiros. Então, se nós somos mais de 200 milhões de habitantes, né, a gente tem aí um quantitativo gigante de resíduos todos os dias sendo gerados. E a metade desse resíduo ele é orgânico. Tá? Então, a gente tem 50% de resíduos orgânicos, uns 40% de resíduos inorgânicos recicláveis e só 10% do nosso lixo seria realmente rejeito, que é um material que deveria ser aterrado, né, colocado num aterro sanitário ou, numa hipótese melhor, enviado para um incinerador para a gente obter energia com ele. Né? Depois a gente vai discutir essa história do incinerador aí, porque tem muito preconceito ainda com relação a isso, o que é um erro técnico. Tá? Então, gente, dessas 200 mil toneladas de lixo que a gente gera todo dia no país, 99,5%, digamos, vai para os lixões e aterros sanitários. Então, a gente tem praticamente uma total ausência, né, de reciclagem no país. Então, a gente praticamente aterra, né, seja num aterro sanitário, seja num lixão, que ainda representa a forma de destinação final de 60% dos municípios do Brasil, ainda usam lixão, né, apesar das determinações da política de resíduos sólidos, lá de 2010. Né, então, ou seja, tem 10 anos que a gente tem uma legislação que determina que os municípios tenham, no mínimo, um aterro sanitário, né, mas 60% deles ainda têm lixão como forma de destinação final. Tá? Não que o aterro sanitário seja uma coisa boa, não é, né, porque 100% dos aterros sanitários vazam. Né? O que é um aterro sanitário? É uma área que tem uma manta impermeável, né, por baixo, você coloca os resíduos lá, e essa manta, em teoria, né, deveria ser impermeável, mas tem estudos que mostram até 10 furos por metro quadrado nessa manta. Né? E um aterro sanitário, então, quanto ao chorume, né, aquele líquido que escorre dos resíduos, junto com a chuva que cai lá no maciço de lixo, aquilo vai contaminar o solo, vai contaminar o lençol freático. Né? Então, você tem contaminação de água, de solo, né? E de atmosfera também, porque, em geral, a gente tem até os drenos de gás no aterro sanitário, né, para capturar o biogás que é gerado ali, né, como efeito colateral daquele processo de degradação dos resíduos, né? Mas a gente consegue capturar no máximo 30, 40% do biogás gerado ali. Tá? Então, a gente perde muito biogás para a atmosfera, e esse biogás tem metano. Né? E o metano ele é 72 vezes CO2 equivalente. Né? Para quem não está familiarizado com essa terminologia, é o potencial de causar aquecimento global de cada molécula de metano que é gerada no lixo. Ele é 72 vezes mais do que uma molécula de CO2. Né? Então, quando a gente se refere a aquecimento global, né, a gente fala em CO2, mas muitos outros gases causam efeito estufa. Né? O metano gerado pelo lixo é um deles. Tá? Então, até 2016, a gente tinha o metano como 21 vezes CO2 equivalente. Né? Hoje já se sabe, depois de 2016, que ele é 72 vezes CO2 equivalente. Portanto, é um gás muito danoso, né, em termos de causar efeito estufa. Né? Então, a nossa política, né, de aterrar resíduos está totalmente ultrapassada. Né? Isso já foi abandonado, está sendo abandonado gradualmente nos países já desenvolvidos, né? O aterramento de resíduos, e a gente avançando para formas mais tecnológicas de aproveitar da matéria-prima, da energia contida nesse material. Né? Porque a gente não tem condição de a gente continuar no modelo de extração de matéria-prima, produção de bens, uso e descarte. Né? A gente vive num planeta finito, né? Os recursos não são infinitos. Então, esse é o problema que a gente vive hoje. Né? Todo mundo consome e quer aumentar o seu nível de conforto, né? De consumo de bens que a gente consome, carne, automóvel, seja lá o que for, né? Mas isso está acontecendo de uma maneira insustentável.
né, em um ciclo, um processo linear, né, que não retorna para o início do sistema. Tá? Então, está aí o problema. Como que a gente consegue sair dessa questão? Né? Em macro escala, a gente precisa de política pública que resolva isso. Só que a gente tem política legal, mas não tem a política pública na prática que aplique a legislação e faça isso acontecer. Né? Por que isso não acontece, gente? Porque a própria população não vê isso ainda, ou a maioria dela, né, não vê as questões de sustentabilidade de maneira geral como uma coisa importante. A maior parte da população, por desinformação, por ignorância, né, ou por falta de acesso realmente à, à informação, a gente ainda não enxerga isso como uma coisa importante, como é importante educação, saúde, segurança, né, que é o que a gente clama aos políticos nas eleições, né, não é isso? A gente só discute isso, né? Saúde, educação, segurança, emprego, economia, e a sustentabilidade vem sempre lá no fim da conversa, né? Ou ela é um apêndice, ainda não é uma coisa muito importante. E, na verdade, a gente tem que inverter essa lógica, porque todos os setores da economia, da sociedade, tudo depende de padrões sustentáveis de procedimento para que a gente consiga avançar como espécie, né, sem inviabilizar as condições de vida que a gente desfruta aqui gratuitamente, dos serviços ambientais, né, que o planeta nos propõe, né, equilíbrio climático, ciclos biogeoquímicos, né, ciclo da água, do nitrogênio, do carbono, do enxofre, né, a temperatura média em torno de 13 graus, que a gente usufrui de condições ambientais que permitem a vida no planeta. Tá? Então, a gente tem uma ideia de que esses processos vão ficar sempre aí disponíveis para que a gente usufrua deles sem nenhuma contrapartida, e essa não é uma realidade. Né? A gente vem, o maior desafio que a humanidade tem hoje é lidar com a crise climática. Né? Muito antes do coronavírus, né, que é o problema agudo, pontual, momentâneo, a gente tem um problema crônico muito maior, não é? E que não está sendo há décadas discutido com a profundidade que precisa ser. Por quê? Porque a população ainda não enxergou isso e não cobrou isso dos seus governantes. Né? Então, é que a gente tem no momento, né? A encruzilhada que a gente vivencia no momento. Tá? Então, daí, como é que a gente sai desse negócio? Né? Muita gente que é especialista no assunto, que entende do assunto, está tentando, de alguma forma, driblar, né, essa dificuldade da gente ter sustentabilidade em forma de política pública em macro escala, e está fazendo isso de maneira pontual, né, com iniciativas privadas de pequena, média, em alguns casos até grande escala, mas tímidas ainda em alguns locais do país. Né? E é um exemplo do que a gente vem fazendo aqui. Espera que está tocando o telefone aqui. Eu estou tentando desligar. Então, é o que a gente está fazendo aqui na região, né, com esse trabalho de compostagem. Então, falar um pouquinho da minha trajetória e como que eu cheguei até isso. Então, eu sou biólogo de formação, né? Eu sou da área de ecologia marinha, então nada tinha a ver com lixo no início da minha formação acadêmica, e eu queria fazer alguma coisa que fosse relevante, né, para o contexto geral. Né? Então, nessa época da ecologia marinha, eu desenvolvi um índice, né, adaptei para o Brasil um índice que averiguava a qualidade das baías costeiras, né, que era para ser usado pelo órgão ambiental. Foi um trabalho de alguns anos, onde 14 mil peixes foram sacrificados, né, para gerar esse índice, e esse trabalho parou na prateleira da universidade. O órgão ambiental aqui do Rio nunca usou, né, porque continua fazendo as coisas tradicionais. Então, foi digamos, uma frustração muito grande não conseguir ver um trabalho de anos, né, sendo aplicado, porque era uma coisa ainda, né, se a gente não tem nem saneamento básico, né, a gente vai pensar em índices de avaliação de qualidade de ambientes costeiros, né? Então eu pensei que problema
que eu posso tentar ajudar a atacar, né? Que problema bem real, bem tátil, que é bem gritante, né? Então seria a questão do lixo. Então em 2010 eu fui fazer um doutorado para entender um pouco disso, né? E estudei especificamente o tratamento de resíduos orgânicos, né? Que é 50% do nosso lixo. É uma quantidade muito grande de material que a gente gera tanto em casa, nas praças, né, na varrição, né, de ruas, né? Então é um resíduo que existe tanto no meio urbano quanto no meio rural. Tá? Então eu estudei isso por alguns anos, tive a oportunidade de ir para fora e ver várias iniciativas dentro dos países já desenvolvidos e voltei para iniciar um trabalho em 2015, tentando criar iniciativas em grande escala. Procurei prefeituras, procurei grandes empresas, não consegui fazer nada, porque o lixo ainda é simplesmente tratado como lixo. Muito poucos municípios investem efetivamente no tratamento de resíduos, né? O que é um erro, porque a gente depois colhe problemas na saúde, colhe problemas em habitação, em perda de área, né? A gente tem um monte de efeitos colaterais que são externalizados, né, quando a gente não trata os resíduos, né? Então, depois de alguns anos tentando essas iniciativas e não tendo conseguido sucesso, numa conversa com o José Fausto, né, que a Marina citou aí, o engenheiro agrônomo, que por acaso é o pai dela, né, ele falou para mim assim: Guião, princípio da permacultura, fazer o que pode, aonde está e com o que tem. Essa colocação dele para mim deu um clique, falou: o que a gente pode fazer aqui, né? Mesmo que seja em pequena escala, né, para começar uma atividade e não deixar um conhecimento parado, engessado, né, para conseguir trazer um pouco dessa cultura de reciclagem de resíduos para a nossa região. E aí surgiu a ideia de fazer esse projeto de compostagem no Clube dos Funcionários, que é um grande parceiro nosso, né, onde o Fausto, por acaso, tem uma função lá né, como se diz, uma função lá como sócio, né, na área de sustentabilidade, ele que cria e que avalia, né, as políticas do clube nessa área, né? Então ele negociou com o clube, negociamos um acordo do clube cedeu uma área para que a gente pudesse fazer a compostagem lá e, em contrapartida, tratar os resíduos do clube, né? Então, olha como as coisas precisam acontecer no Brasil, né? Se fosse pensar simplesmente num negócio de compostagem especificamente, né? Que eu tivesse que alugar uma área, contratar funcionários, ter equipamentos para fazer a compostagem, isso dificilmente seria viável do ponto de vista econômico, né? Agora, foi necessário então o surgimento de parcerias, né? Então houve esse emparceramento com o clube se interessou porque a direção do clube tem uma cabeça boa, percebeu: olha, isso é uma coisa interessante, né? Vai ser bom para o clube, bom para os sócios, bom para a cidade, né? Então abraçou a causa e foi montado lá um pequeno pátio de compostagem, né? Nesse pátio de compostagem, nós recebemos resíduos de várias residências, de empresas que pagam, né, para que esse resíduo seja coletado, compostado lá, transformado em adubo, né, e as pessoas recebem uma pequena quantidade de adubo como recompensa ao fim do processo, né. Em paralelo, a gente percebeu que esse processo seria interessante para gerar consciência ambiental. Então, levar as pessoas lá para ver o processo acontecendo e, a partir daí, criar elementos, né, para que haja uma mudança de hábito e contaminar, no bom sentido, a sociedade com essa ideia da sustentabilidade, né? Então, aí surgiu a ideia de se transformar o pátio de compostagem num centro de educação ambiental. E aí foi montado lá um biodigestor, um telhado verde, uma horta orgânica, um sistema de aquecimento de água, aproveitando o calor da compostagem, um saneamento ecológico. Então, vários modelos de processos sustentáveis, né, foram concentrados nesse espaço de 1.000 metros quadrados. É um espaço pequeno, né, mas ele é muito bem localizado, ele é no meio da cidade, e a gente passou a receber, então, escolas semanalmente lá para visitarem o projeto. Era um pequeno tour de uma hora e pouco, né, que inicia na compostagem. Então, as crianças, jovens, adultos, com várias idades de escolas que frequentam o projeto, né, agora está parado por conta dessa história de pandemia, né,
mas é um local ao ar livre, em breve a gente pretende retomar, mas a gente já atendeu lá mais de 1.000 estudantes, 2.000 estudantes, né, num período pequeno, de 1 ano e pouco, porque é uma ação prática e didática, fácil de você mostrar, porque todo mundo produz lixo, né? Então, quando você chega lá, né, as escolas chegam lá, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas é assim, o que é feito com o seu lixo? Né? Para onde vai o seu lixo? Aí um ou outro olha assim, não entende muito bem, ele fala, eu ponho lá fora, né? E o caminhão leva. Sim, mas para onde que vai? Aí você puxa o fio da meada, né? E nessa chega na história do aterro sanitário. Então, a gente fala dos malefícios do aterro sanitário, dos efeitos colaterais que ele gera, né? E mostra as alternativas. O que a gente pode fazer, então, em alternativa ao aterro sanitário? Né? Então, entra as discussões sobre reciclagem e compostagem especificamente. Então, a gente leva as pessoas onde é né, a área de compostagem e mostra esse resíduo sendo transformado em adubo. Né? Então, o que era aquele resto de comida, né, que é um negócio meio melequento, né, meio assim, né, todo mundo tem nojo, né, aquele caldo fedorento que escorre do caminhão do lixo, né, é assim que a gente pensa o resíduo, né? Por isso que a gente não quer se envolver, né? Existe já um preconceito com o lixo, né? Mas isso é danoso para nós, gente, porque isso causa uma ausência, né, de ações nesse sentido, né? Então, quando a gente mostra para as crianças lá o produto final, que é o adubo, né, aquele adubo pretinho, igual uma terra, que foi transformado, né, que teve origem no lixo orgânico, né, acontece ali imediatamente você percebe que é uma mudança, né, como se fosse um clique na cabeça das pessoas, para perceber, olha, é possível fazer a reciclagem, né? Não tem nada de tão complicado aqui, de tão sofisticado, de tão tecnológico. Aí por que não acontece então a reciclagem? E aí há toda uma discussão, né, de por que o processo não avança, né? Por que a gente não consegue que o setor deslanche no país. Então, nesse ponto, é a hora que você percebe que a consciência ambiental, né, vai chegando na cabeça dessas pessoas e depois elas vão para casa e vão também difundir essa discussão com os seus familiares, com as pessoas do seu bairro, né, outros alunos da sua escola. Então, foi uma forma que a gente encontrou, não só de tratar os resíduos, mas também de mobilizar o tecido social local para que mais pessoas queiram falar em reciclagem, queiram se envolvam com isso, para que isso um dia seja política pública, né, que possa ser feita em grande escala e não só pelos que podem pagar por esse serviço. Essa é a intenção. Tá? Então, nesse momento, a compostagem está funcionando como uma ferramenta especificamente de educação ambiental. Né? E esse conceito depois de reciclar, de economia circular, que é todo discutido ali nessa visita, ele é extrapolado para outras coisas, para a água, para o consumo, né? Para todas as coisas que a gente consome, né? Porque o consumo é um ato político. Né? Quando você escolhe um produto na prateleira do supermercado, você pode ter um monte de orientações na hora de escolher esse produto. Não é só eu quero um ovo, vou pegar lá uma caixa de ovo qualquer. Não, eu posso escolher lá um ovo que seja orgânico, né, que as galinhas sejam criadas sem viver os 40, sei lá, tantos dias da sua vida dentro de um cubículo que ela não consiga nem se virar, né? Dormindo, comendo e existindo, onde ela excreta, né, e passa a vida inteira naquele cubículo. Será que isso é uma condição razoável, né, só porque eu quero comer um ovo? Né? Ou como é que é a caixa daquele ovo? É de isopor ou é de papelão que eu posso reciclar? Então, a gente tem uma série de escolhas que a gente pode fazer na hora da compra, isso para tudo, gente. Né? Mas só que isso tem que vir de um conhecimento prévio que você adquire em algum momento, seja na escola, seja numa visita como essa, seja no teu grupo social. Né? E o grande desafio é a gente fazer com que essa discussão, que essa mentalidade chegue ao maior número de pessoas possível, né? E que a gente possa, de alguma forma,
cambiar, né, trocar esse modelo linear de produção, né, que é extrair, processar e descartar, né, que a gente vem vivendo até hoje e que já se mostrou saturado e pouco eficiente e com um monte de efeitos colaterais, né? O maior e mais genérico deles é o aquecimento global, né? Então, queria pedir a Marina para passar então umas imagens aí para a gente ilustrar um pouquinho isso que foi falado, né, sobre o pátio lá. Tá aí, Marina? Consegue passar aquele PowerPoint aí, por favor? Marina? Isso. Então, muito bem. Pode maximizar aí, Marina? Eita, caiu aqui o celular. Consegue maximizar, Marina? A tela? Ou não? Não está maximizado? Não. Eu estou enxergando ele no modelo PowerPoint, assim como se eu estivesse vendo vendo os slides aqui da esquerda, aqui, todos os slides. Aham. Consegue botar na tela cheia isso aí? Então, eu coloquei, calma. Tá. Ah, Tá indo, não? calma aí. Se não Foi? for, não tem problema. Vamos naquela... Isso, já melhorou. Então, gente, esse aí é uma primeira imagem do pátio, né? Tá aí o nosso logo, Doutor Catador, que é a minha empresa, né? À esquerda, o Clube dos Funcionários, que é o nosso parceiro que cede a área, e à direita, o Imperiales, né? Que é a nossa parceira também, que é a empresa de paisagismo do Fausto, né? Que compõe esse trio aí de empresas que faz esse projeto acontecer. Pode passar, Marina, por favor. Então, esse é o cenário, né, de resíduos que a gente já falou, do quantitativo de resíduos produzido no país, né, de 1 quilo por dia por pessoa. Pode passar para a gente ganhar tempo. Né, aí os aterros sanitários, né, mostrando a manta que impermeabiliza o solo, né, o assoalho do aterro, digamos, antes da colocação dos resíduos. E é essa manta aí que fura, né, e que na prática não é eficiente para impermeabilizar o solo, né? Pode passar. Né? E aí o trecho da política de resíduos sólidos que diz claramente que a gente deve reutilizar, reciclar, compostar, né? Recuperar os materiais de todas as formas possíveis e fazer a disposição somente de rejeitos em aterro, né? Do material não reciclável. Tá? Então, a política é clara quanto a isso. Né? Que a gente tem então uma legislação que é um corte-cola, num corte-cola, né, da política europeia de resíduos, né, com algumas adaptações, que infelizmente tem uma linhazinha nessa política que diz assim, na prática, né, se for inviável economicamente tratar, você pode colocar resíduos em aterro sanitário, ou seja, se for mais caro tratar do que aterrar, está valendo você aterrar resíduos, ou seja, material reciclável. Né? Então, isso põe, digamos, isso deixa uma brecha, né, para que a gente continue colocando resíduos num aterro sanitário, né, que seriam materiais recicláveis, né, perfeitamente reaproveitáveis, que não deveriam ser aterrados. Né? Tanto que na Europa hoje, gente, já há o chamado de urban mining, né, que é a mineração de aterros. Né? Muitas cidades estão minerando, estão cavando os aterros sanitários atrás de plástico, metais, e outros itens recicláveis que foram perdidos lá. Tá? Então, essa é uma discussão aí na política que tem que acontecer no país ainda para que se reformule essa legislação, mas esse é um dos gargalos para que o setor avance. Pode passar, Mariana. Marina?
Isso. Então, o caminho para que a gente consiga avançar é a implantação de coleta seletiva, né, em mais larga escala possível, né? Reciclagem de todos os resíduos secos, né, papel, plástico, vidro, lata, né, compostagem dos resíduos orgânicos e aterramento somente dos rejeitos, né, que é um material não reciclável. Isso aqui, no nosso caso, é feito assim, né? Esse baldinho branco que está à esquerda aí, ele é colocado em residências, né, as residências que são sócias do projeto, e o resíduo é coletado, né, semanalmente nesse baldinho aí, as pessoas vão colocando até uma vez por semana, nós passamos nas casas das pessoas e recolhemos esse baldinho, né? E esses tambores azuis aí vão para os restaurantes, para os refeitórios de empresa, né, que um quantitativo maior, né, então eles vêm nesses tambores. Chega lá no clube, esse material orgânico é misturado nas podas vegetais, nesses, né, as folhas secas de varrição, né, podas de gramado, campo de futebol, áreas verdes em geral, né? Então é misturado o resto de alimento com essas podas para fazer uma para fazer a compostagem, igual fazer um bolo, né? Você tem lá um quantitativo de farinha, de ovo, de açúcar, né? Você tem que misturar, né, um percentual de cada coisa para que se consiga a massa ideal. E na compostagem é assim também. Então a gente cria um ambiente para que os micro-organismos trabalhem, né? Um ambiente adequado em termos de umidade, de quantidade de ar, né, temperatura, para que os micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, transformem essa matéria orgânica em matéria inorgânica, ou seja, em adubo. Né? Então, você está tratando o resíduo ao mesmo tempo que você está reciclando, transformando ele num produto, né, reaproveitável que vai ser reinserido novamente no sistema. Né? Pode passar, Mariana. Então, aí são os exemplos, né, das leiras de compostagem, né, que a gente faz lá, que que é um processo chamado de leiras estáticas, são umas leiras que não é necessário que haja revolvimento, né? Isso aí é como se fosse um rocambole, né, que tem resto de alimento e podas ali no meio, né, misturadas, e isso é envolto com palha, como se fosse um charuto, né, com um recheio de resto de alimentos envolto com palha. Então, isso é aberto toda semana, né, essa cobertura, essa parte superior dela é aberta, né, os resíduos são colocados ali e é fechado novamente, até que já atinge uma altura de 1 metro e pouco, e aí esse material é deixado descansando aí por 3, 4 meses, enquanto nova lieira, né, que é o nome dado para esse charuto aí de resíduos, digamos, né, enquanto nova lieira é formada. Tá? Então, isso é como se fosse uma linha de montagem, um processo de montagem. Pode passar. E aí uma vista, né, do nosso pátio, né, que é uma área lá do clube, que é uma área bem agradável, que tem uma areazinha de floresta ao redor. À direita ali, onde tem aquela tenda branca, é a área onde ficam os resíduos, né, porque a gente tem que ter uma umidade controlada, né, então não pode ficar à mercê da chuva. Bem no meio a gente tem a horta, né, atrás daquelas palmeiras ali tem a nossa horta orgânica, e à esquerda a gente tem a nossa salinha de aula, que tem um telhado verde. Então, acho que tem uma foto mais próxima para a gente ver. Pode passar, Mariana. Bom, então tá aí, né, a nossa horta, né, que foi feita inicialmente uma pequena horta mandala, né, com, né, uma espiral. Aí no meio ela está numa época que a gente estava produzindo milho, né, então são vários ciclos que a gente vai plantando ali, mais ou menos de 3 em 3 meses a gente planta e replanta essa horta, né, e vai dando sequência a esse reaproveitamento de materiais e produção de verduras orgânicas, que aí chama a atenção para um outro lado, né? Para os cuidados com a saúde, para que a gente evite agrotóxico. Então, olha quanto assunto vai surgindo a partir de uma simples ação ambiental positiva, que é reciclar um resíduo. Né? Então, daí você já vai para a alimentação saudável, já pode chamar para a prática de exercício físico, tem um monte de desdobramentos no início de uma conversa. Né? Isso aí, a gente chamar, por exemplo, a compostagem como tema gerador de educação ambiental. A gente pega um elemento, né, e a partir desse elemento a gente vai para muitos outros. Aí pode passar, pode passar. Não, acho que volta um, acho que pulou o saneamento. Então vai. Não, tá bom.
Vamos, volta um. Isso. Esse é o nosso biodigestor, né, que produz biogás lá também, que é uma outra rota metabólica, né, para se aproveitar os resíduos orgânicos. Então, aí os resíduos são colocados dentro desse biodigestor, né, que é um ambiente anaeróbico, né, fechado, e gera gás metano intencionalmente. E esse metano é armazenado e a gente tem lá um fogãozinho que queima esse metano, né, e aí faz o aproveitamento energético dele. Esse é um outro momento interessante que a gente mostra para as crianças, para os jovens que chegam lá, né? A gente liga o fogão ali e esse fogo acende e a gente mostra para as crianças, falar, então isso aqui é lixo? Quando você faz essa pergunta, falar isso aqui é lixo, você vê as cabeças balançando assim no sentido negativo, né? Falando, não, não é. Né? Então você quase que escuta o clique na cabeça da criança, né? Para ela perceber que isso é um material perfeitamente reciclável e que não faz sentido esse negócio ir parar num aterro sanitário e gerar chorume e gás por 150 anos depois do aterro encerrado. Né? Então, a gente está transformando um problema numa solução interessante. Pode passar. Esse é um outro modelinho que a gente tem lá do saneamento ecológico. Então, essa caixa d'água da esquerda aí, essa caixa d'água verde, é uma caixa d'água onde são lavadas aquelas bombonas, né? Aquelas bombonas grandes que chegam os resíduos, né, dos restaurantes. Elas são lavadas dentro dessa caixa d'água aí. E o efluente dessa lavagem passa por uma caixa de gordura, que é aquela branquinha ali no meio, passa por um filtro anaeróbico, que é esse tambor azul aí, e depois entra nessa calha que está no centro da imagem abaixo aí, uma calha com essas plantas aí, né, nessa areia, que é a nossa zona de raiz, é um jardim filtrante. Né, ela vai, os nutrientes, né, dessa água vão ser capturados pelas raízes dessas plantas e vão ser transformados em corpo de planta. Né? Então, um exemplo de um saneamento ecológico bem simples, sem gasto energético, que é, inclusive, aí um projeto de iniciação científica de uma aluna minha lá da engenharia ambiental, 2 alunos da engenharia ambiental. Né? Então, ainda tem esse outro viés. A gente faz experimentos aí científicos com esses modelos que a gente utiliza, né, na prática para fazer o pátio de compostagem funcionar. Então, além de educação ambiental, a gente está gerando também conhecimento científico, a gente está aplicando aí, testando algumas técnicas aí, por exemplo, qual o dimensionamento a gente precisa, né, do tamanho dessa calha que tem as plantas para extrair os nutrientes, qual é o tamanho que a gente precisaria, por exemplo, que esse tambor azul fosse para que ele trate de maneira melhor esse efluente. Né? Então, a gente está gerando um conhecimento científico aí também em paralelo. Pode passar. Aí é um sistema de aproveitamento do calor gerado na compostagem, né? Porque as bactérias, gente, fungos que estão comendo esses resíduos, né, e transformando eles em adubo, eles são predominantemente exotérmicos, ou seja, eles liberam calor ao processar os resíduos. Né? Então, quando eles comem resíduos, eles geram calor. Então, o calor chega aí, a temperatura chega a 70 graus aí dentro dessa saleira de compostagem. Então, nós instalamos ali um boiler com uma serpentina que faz a troca de calor, igual uma serpentina de chope, né, de geladeira, faz a troca de calor entre a água que passa ali dentro da serpentina e os resíduos. Então, a gente aquece a água até 40, 50 graus e, com isso, a gente lava as bombonas, né, aqueles recipientes que chegam os alimentos, usando menos detergente, né, e aproveitando um calor, né, fazendo um aproveitamento energético da compostagem, que é uma coisa muito pouco discutida no Brasil ainda, né, embora já seja feito em alguns países. Pode passar. Aí é o nosso telhado verde, né, que foi essa nossa salinha aí, né, nosso pequeno, né, telhado. Ele foi construído todo com um reaproveitamento de materiais também. Então, esses pilares aí foram árvores que caíram nos temporais de verão, né? A forração do teto eram aqueles banners, né, aquelas lonas de propaganda do clube. Vai ter um show, vai ter um evento, né? Então tem aqueles outdoors grandões assim dessa lona plástica, né? Então ela é a lona que a gente usou para forrar
esse telhado, a gente fez uma camada de composto aí em cima do telhado, que é a foto da direita, né, abaixo, e depois à esquerda, quando nós plantamos, ele já colonizado ali pela vegetação, e a gente usa esse telhado verde para discutir o quão a gente pode economizar energia de ar-condicionado tendo os telhados verdes, porque isso melhora, né, diminui a temperatura nos ambientes, né, isso armazena água aí no momento das chuvas. Né? Uma vez eu estava lá, eu e o Fausto, inclusive, e a gente ficou por 1 hora ali, debaixo, 1 hora chovendo, e não pingou uma gota sequer do telhado, ou seja, era lógico, uma chuva mediana, né? Não era uma chuva torrencial. O telhado absorveu 1 hora de chuva, gente. Imagina o que isso representa para os ambientes urbanos, que são praticamente todos impermeáveis, né? E sujeitos a enchentes, porque a chuva vem pontualmente no momento e toda a área, né, a cidade é impermeável, então aquela água praticamente não infiltra. Ela vai para as redes pluviais e vai direto para dentro dos rios. Né? Então praticamente não há infiltração de água nas cidades. Né? Então, se a gente contasse com telhados verdes nas edificações, né, vocês são, né, curso de arquitetura, né? Então olha o quanto de coisa interessante também aí, a partir da compostagem surge, né, com discussões aí nessa área. Né? Pode passar. Aí é o nosso PEG-PAG, né, que a gente entende, e a nossa coleta seletiva filosófica, né, que a gente entende que a sustentabilidade é uma questão de ética também. Né? E a ética é um assunto delicado para nós. Né? Nós e outros povos também, né? Mas a gente tem uma cultura, né, de corrupção e de desonestidade, digamos, né, que a gente tem que trabalhar também enquanto sociedade. Né? Então, esse PEG-PAG aí é uma iniciativa da gente fazer isso também em paralelo. Então, a gente deixa os sacos de adubo ali, sacos de 20 litros, né? E está escrito ali, ó, 20 litros, R$ 20. E tem um cofrinho embaixo, que é um cofrinho feito ali de tubo de PVC. Né? Então, a pessoa pode pegar o saco de resíduo, né, e põe o dinheiro ali se ela quiser ou não. Não fica ninguém tomando conta. Né? Então, a gente teve lá dinheiro colocado lá no cano. Com certeza tiveram sacos que foram levados, né, sem ninguém botar dinheiro, mas é uma oportunidade que a gente está tendo até de testar isso, de chamar a atenção disso. Né? Então, isso aí também faz parte de um processo educativo, né, mas numa outra linha, né, que é diferente da educação ambiental em si, mas uma educação para a ética, né, de moral, enfim, dentro dessa linha de pensamento. E a coleta seletiva à direita aí, que é muito interessante também, que as crianças se amarram, são os 2 baldinhos aí, o Lavoisier e o Descartes, né, o René Descartes, que é o cara do pensamento linear, né, do pensamento cartesiano, né, que foi útil para nós na época que a gente matematizou tudo, né? A gente dividia todas as coisas em pequenas partes para entender, mas não juntava os pedaços. Né? E aí isso foi útil por muito tempo, e agora a gente tem que partir para uma visão mais Lavoisier da história, digamos, né? Que era o nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Que é o grande, digamos, filosofia da reciclagem. Pode passar, Mariana. Aí, né, uns exemplos das escolas, né, que a gente recebe lá. Então, a gente recebe escolas de todo tipo, públicas, privadas, crianças, jovens, né, de diferentes idades. A gente já recebeu lá crianças de 4, 5 anos, né, e no pátio. Pode passar. Isso aí é um outro projeto paralelo, né, que existe de extensão com as cooperativas de catadores, né, que a gente tenta mostrar para os catadores uma série de coisas. Nesse caso aí, por exemplo, a gente está mostrando para eles, né, os catadores de material reciclável da cidade, das cooperativas, o quanto que é importante a higiene, né? Não pegar coisas no lixo, não comer coisas do lixo que eles coletam, porque existem casos. Outro dia uma menina pegou um vidro de shampoo e nem sabia o conteúdo que tinha dentro, meteu na cabeça, caiu o cabelo dela todo. Era um produto que nem se sabe o que era, que estava guardado dentro de um vidro de shampoo.
né? Então, são cuidados básicos, né, que muitas vezes as pessoas não têm simplesmente porque não foram orientadas a ter, né? Então, isso é uma outra linha, né, uma outra vertente, que é fazer um pouco de extensão, né, de levar o conhecimento para fora dos muros da universidade e do próprio nosso centro lá de educação também. Pode passar. Aí são umas oficinas, né, de compostagem com alunos da universidade, aqui em cima à esquerda, e à direita uma oficina de bioconstrução. Está aí o Fausto aí de camisa verde, né, ensinando como fazer um tijolo ecológico aí, a gente mostrando o reaproveitamento de materiais naturais, né, para que se possa construir de forma orgânica, com mais baixo custo, né? Pode passar. Agarrou aí? Isso aí uma a nova horta que a gente montou ali, uma mandala um pouco maior, né, que a gente montou para pegar um pouco mais de sol em relação à outra. Aí à direita, acima, né, esse pé de alface grandão aí, atrás dele está minha filha, que deve ter 1,70 m mais ou menos, e está aparecendo ali o cotovelo dela segurando, os dois cotovelos dela segurando o pé de alface, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa cabeça de alface, né, por conta da qualidade boa do solo, né, de um adubo feito de lixo, né? Então, isso efetivamente não é lixo, né, gente? Isso é matéria-prima, né, material reciclável. Aí, à esquerda e abaixo, né, estão os parceiros nossos, alguns restaurantes, escritórios, recebendo, né, verduras, que também faz parte da recompensa que a gente entrega para os parceiros, né, como forma de estimular a participação. Pode passar. E aí é o nosso pórtico em que a gente tem os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio da ONU. Então, desde tratamento de água, né, alimentação saudável, tratamento de resíduos, inclusão social, a gente consegue interface com todos esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável nessas ações que a gente tem aí. Então, no final da visita, a gente para as crianças aí e vai um por um desses objetivos. Quem já teve a oportunidade de abrir, né, e olhar isso, quem não teve ainda, clique aí, faça um Googling quando puder, né? Bota aí os 17 objetivos para transformar o mundo, né, do milênio, e aí vocês vão ver os 17 gargalos maiores, desafios que a gente tem enquanto espécie, né, para que a gente continue ou possa existir de uma maneira mais harmoniosa, né? E tudo isso pode ser, a gente encontra um link nessas coisas que a gente viu aí, né? Tem uma forma da gente fazer um fechamento, extrapolando esse pensamento para uma coisa bem maior do que simplesmente a compostagem do resíduo especificamente. Pode passar. Aí são só umas vantagens, né? Dos associados, né? Então, quando você se associa, se você é uma empresa, principalmente, você atende os requisitos da política de resíduo sólido, você associa a imagem, né, do seu empreendimento à prática sustentável, você aumenta as oportunidades de mercado, ou seja, tem uma série de vantagens aí para quem participa desse projeto enquanto instituição, né? Então, as instituições estão percebendo isso, né, de maneira geral. A gente percebe que a cultura de sustentabilidade está aumentando no país, mesmo que lentamente, né, mesmo que aquém da velocidade que a gente precisa, mas ela está acontecendo, né? Vocês percebem isso claramente em qualquer lugar, né? Se você ligar um jornal da TV, você vai ver que o espaço, digamos, que as notícias de meio ambiente têm é maior do que era no passado, né? Essas discussões estão cada vez mais evidentes para nós e é isso importante para todos, inclusive comercialmente, né? Porque muita gente busca consumir de empresas que produzem de uma maneira mais eficiente, socioambientalmente falando, né? Então isso contribui para a imagem também do empreendimento que se associa ali. Eu acho que esse é o último. Pode passar aí, por favor. Isso, e aí são uns exemplos, né, de alguns das empresas que estão conosco, né? Então, tem alguns nomes
grandes aí da indústria nacional, como a Vigor, por exemplo, né, que é a fabricante de iogurte, né, de leite, a White Martins, né, o Grupo Trigo, que é quem fabrica todos esses alimentos do Spoleto, do Domino's, né, desses Cone, essas coisas aí né, que eu nem me lembro agora o que é esse negócio de Cone, como se fosse né, igual um sorvete assim, né, só que é um negócio salgado. Então é tudo concentrado nessa fábrica aí do Grupo Trigo. E aí tem outros restaurantes aqui locais, né? Tem curso de inglês, tem universidades, tem bares, né? E tem 40 e tantas residências, já são umas 50 residências hoje, que mandam os resíduos lá para a gente tratar, né? Então a gente de alguma forma está conseguindo mover o tecido social local para que alguma coisa aconteça, né? E há 1 ano e meio ou quase 2 anos atrás, a gente tinha 0% de iniciativa de compostagem no município. E agora já há, né? A gente consegue compostar 1 tonelada e pouco de resíduos por semana, né? Então, digamos que 5 toneladas por mês, isso aí é um percentual muito pequeno, né? Se produz 80 toneladas por dia na cidade, a gente recicla 5 por mês, só fazer conta, né? É um percentual muito pequeno ainda, mas é um estopim, né, de uma ideia maior e é uma forma de chamar a sociedade para essa discussão, para que a coisa algum dia aconteça, né? As coisas têm que começar de alguma forma e ir caminhando da velocidade, da melhor velocidade possível. Tá bom? Então é isso, gente. 7 horas, né? Normalmente as lives têm um tempo, né, específico, né? Acho que a Marina quiser abrir para perguntas aí, não sei se nós temos mais tempo, se tiver que encerrar agora. Fala tu, Marina. Então, a gente na verdade não tem um tempo tão estipulado para encerrar, mas agora, se alguém quiser fazer uma pergunta, qualquer coisa, vocês são convidados a abrir o microfone, abrir as câmeras, para a gente ter essa conversa de uma forma mais todo mundo junto. Legal. Então, alguém tem alguma pergunta? Roberto, nós recebemos uma pergunta pelo WhatsApp, que tem gente que é tímido. Eu não estou escutando direito. Vê se você consegue aumentar um pouquinho teu áudio aí. E agora, tá me escutando? Não, continua meio baixo. Mas Marina. eu te ouço. Eu te ouço. Mesmo baixo, eu te ouço. Pode falar. Então, a pergunta que nós recebemos foi: em alguns países desenvolvidos, a destinação correta dos resíduos orgânicos é fato. A população já tem consciência disso e tomam cuidados e medidas necessárias para fazer o seu destino correto. Quais seriam as políticas públicas que nós deveríamos adotar para atingir a excelência em tratamento de resíduos orgânicos? Então, primeiro basta a gente seguir nossa legislação, né, que determina que a gente trate os resíduos e não aterre resíduos. Basta isso, né? Então teria que ser implantado coleta seletiva eficiente nos municípios, né, para que os resíduos possam ser efetivamente destinados para os seus tratamentos e não simplesmente aterrados. Simples assim, né? Só que isso só vai acontecer o dia que a população demandar isso, né? Porque por que o político faz pracinha, faz asfalto, né? Faz hospital e escola? Porque isso, as pessoas pedem isso, né? O político faz o que a sociedade demanda. Então, se a gente demandar ações sustentáveis, a gente vai ter ações sustentáveis. A gente não é tão pobre, mas para não ter recurso para fazer isso, até porque resíduo é dinheiro, né? Quando a gente constrói um aterro sanitário, a gente está gastando dinheiro e a gente está criando passivos para o futuro, né? São áreas que estão sendo perdidas, que podiam estar sendo agriculturáveis, podiam estar sendo urbanizadas, edificadas, né? E estão sendo perdidas para colocar lixo. Então, se a gente fizer conta
em uma escala de tempo maior, a gente percebe claramente que é viável tratar o lixo. É isso que é feito nos países desenvolvidos, porque existe política de longo prazo, existe um projeto a ser seguido. Aqui não. Aqui, de 4 em 4 anos, muda tudo. Entra um prefeito e faz o que quer. Entra o outro e faz uma coisa totalmente diferente. Não existe um plano, né? A gente tem que ter um plano para, independente de quem esteja no poder, seguir aquele plano. Se é partido A, B, C, D, não importa, né? A gente tem que saber o que a gente quer enquanto sociedade. E o político vai fazer aquilo ali. Não é de 4 em 4 anos mudar tudo, porque aí a gente não consegue, então, nunca fazer a conta virar, né? Porque abrir um buraco no chão e aterrar os resíduos é relativamente barato, né? Você tratar uma montanha de resíduos por 4 meses até ela virar adubo é mais caro que isso. Só que você vai estar deixando de gastar em saúde, em descontaminação de água, em perda de solo, em causar aquecimento global, né? Ou seja, quando a gente aterra resíduos, a gente externaliza custos, né? E que é o contrário que a gente quer fazer agora, né? Mais alguma? A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Então, eu vou falar aqui para vocês. A da Johanna é: boa noite, gostaria de saber sobre as residências que são parceiras. Qualquer residência pode fazer parte, basta querer? Isso, a residência, lógico, não são todos os bairros da cidade, né? A gente concentrou uns bairros, né? Alguns bairros, porque a tarifa é pequena, custa R$ 30 por residência esse processo, né? Por mês. Então, o camarada com R$ 1 por dia, ele consegue tratar o resíduo dele. Tá? Outras residências têm até a opção de pagar 60, pagam o dobro, que são residências apoiadoras, né? Patrocinadoras do projeto. Tá? Então, mas o plano básico é R$ 30. Então, a gente limitou alguns bairros da cidade, né, para que isso seja viável economicamente. Mas como a cidade aqui é uma cidade pequena, praticamente todos os bairros podem ser atendidos. Basta a pessoa solicitar, né, que a gente leva um baldinho, né, a pessoa recebe aquele baldinho de 18 litros e toda semana a gente vai lá e coleta o resíduo dela. Tá? Então, é bem democrático, né, desde que você possa pagar essa pequena tarifa, né, para que o processo aconteça. Certo, acho que ficou, né, muito bem explicado. A gente tem aqui mais algumas. Qual seria o primeiro passo para implantar uma compostagem? Seria saber a quantidade de resíduos gerados no local, para então escolher um melhor modelo para a compostagem e trabalhar? Isso, você tem várias formas de compostar, várias técnicas, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente optou por leiras estáticas. Por quê? Porque a gente tem pouca mão de obra, tá? E as leiras estáticas também, elas são muito mais higiênicas do ponto de vista de gerar cheiro ou vetores, né? Moscas, qualquer coisa que incomode. Que imagina, já está dentro de um clube, né? Um clube que tem 15 mil associados. Se tivesse algum efeito colateral negativo ali, a gente já teria sido expulso, né? Então, a gente tem que escolher um método de acordo com as nossas possibilidades. Então, esse método é um método interessante para essa escala. Se a gente tivesse uma escala maior, em termos de município, por exemplo, já seriam umas leiras muito maiores, viradas por uma pá carregadeira, né, de maneira mecânica. Ali não, é um aporte manual feito, né, manualmente, efetivamente, né, com enxada, com pá, né? É um manejo mais artesanal. Então, a gente escolheu aquele modelo de compostagem estática. Mas o que você tem que ter, basicamente, é o alimento, né, que você quer compostar e uma outra porção de material seco vegetal, né, como aparas, folhas de grama, de árvores, né, para fazer o blend entre o resto de alimento e essas podas. Aí, com os percentuais adequados, você consegue fazer com que a compostagem aconteça de maneira sanitariamente adequada, que isso é que é o importante. Porque compostar, você composta de qualquer jeito, né? Se você jogar resto de alimento lá no chão, jogar umas folhas por cima, aquilo vai se transformar em adubo em algum momento. Mas pode dar cheiro ruim,
pode dar chorume, pode atrair mosca, né? Então, a ciência da compostagem é fazer com que isso aconteça sem que haja efeitos colaterais. Tá? Esse é o ponto primordial da compostagem. Tá? E os pré-requisitos são esses: ter o resíduo, ter a área, ter a água, né? E, se possível, a sua área ser coberta, para que você possa fazer a regulagem desses parâmetros físico-químicos do ambiente de compostagem. Certo, vamos lá, a gente tem mais algumas perguntas. Aqui a Elisa está parabenizando, né, pela iniciativa, que ressalta a importância das parcerias. E a pergunta é: qual o custo para os restaurantes e residências participarem da iniciativa? Tem algum custo? Então, a residência, né, entre R$30 e R$60 a pessoa que escolhe, e os restaurantes vai depender do tamanho do restaurante. Então, tem restaurante que custa R$150 por mês, tem restaurante de empresa que custa R$1.000 por mês. Tá? Depende do quantitativo de resíduo gerado e da periodicidade de recolha. Então, tem restaurante que a gente recolhe uma vez por semana, tem restaurante que recolhe 2, já houve restaurante que precisava recolher 3, então o custo varia de acordo com a quantidade e a periodicidade de retirada. Tem um restaurante que a gente atende, que na verdade é o refeitório de uma empresa, que eles têm lá um freezer. Então os resíduos são colocados no freezer e aí não tem problema de demorar para retirar. Então é uma retirada semanal só. Tá? Então isso para eles é bom, que eles economizam com isso, né? E eles gastam R$100 de energia por mês. Então eles têm uma única coleta semanal para um quantitativo grande de resíduo, porque eles conseguem armazenar nesse freezer. Então, é bastante variável as tarifas, né? Mas, em geral, quando você pensa, né, que isso é um serviço feito gratuitamente pelo poder público, né, se você cobrar R$1 é caro, né, depende da tua mentalidade. Se você perceber, não, eu estou fazendo certo, né, eu estou compostando esse material, estou tratando, eu não estou colocando ele num aterro sanitário que vai gerar efeitos colaterais. Então, isso aí não é um gasto, isso é um investimento que eu estou fazendo para toda a sociedade. Né? Só que como isso é um benefício que vai atingir a todos, né? Fica muito diluído, digamos, a sua ação. Né? O retorno que você tem não é para você especificamente, é um retorno para toda a sociedade. Né? Por isso que isso tem que ser entendido de maneira geral, para que todos tenham a mesma iniciativa e não um pequeno grupo isolado. Né? Mais alguma? Sim. Sobre o biodigestor. Existe um modelo que possa ser feito de forma mais amadora? Não sou da área, então não sei exatamente como funciona, mas fiquei interessada. Aquele modelo é bem amador, né? Ele é feito de caixa d'água e tal. Ele segue uma tecnologia, mas é feito com materiais comuns, como caixa d'água e tubo de PVC. Tá? Você consegue aí comprar biodigestores no mercado aqui no Brasil já. Né? Você tem duas opções hoje. Você tem a BGS de Curitiba, né, que é o Fernando, que ele importa biodigestores da China, né? E ele tem um modelinho lá chamado Lavoisier, que é um biodigestorzinho que fica dentro de uma câmera de acrílico que cria como se fosse um efeito estufa ao redor do biodigestor, e isso facilita o processo de biodigestão. Tá? Então, essa empresa, você acha eles facilmente aí na internet, BGS Equipamentos, né? B de bola. E outra empresa é a Home Biogás, do Leandro, de São Paulo, que vende os biodigestores da Home Biogás, que foram os primeiros biodigestores em pequena escala que a ONU implantou naqueles campos de refugiados lá em Ruanda, na África, né? Alguns pontos do Oriente Médio lá. A ONU implantou esses modelos de biodigestores para as pessoas cozinharem, né, com esterco animal, né, alimentados com esterco animal, com resíduos orgânicos, e para evitar, né, a pressão em cima de florestas locais também para tirar lenha para cozinhar. Né? Um outro problemão também importante a gente levantar é que existem hoje no mundo, né, mais ou menos 4 milhões de mortes prematuras por ano pelo uso da lenha para cozimento
dentro de residências fechadas, gente. Porque o camarada, às vezes em regiões frias, né, o sujeito está cozinhando no fogão a lenha, ou o fogão a lenha não tem um sistema de exaustão legal, de chaminé, então a pessoa fica cozinhando, em geral mulheres e crianças, né, ficam nas cozinhas com um fogão a lenha ali, respirando aquele monóxido de carbono, né, aquele CO2 também, ali por anos, né, e acabam criando um problema pulmonar grave, e isso é responsável por 4 milhões de mortes prematuras por ano. Então, você cozinhar usando biogás, você ainda diminui a pressão em cima das florestas, né, para a obtenção de lenha para cozimento, para essas populações de baixa renda, zona rural especificamente, e ainda faz um aproveitamento dos resíduos, né, que tem nessas regiões. Então, são múltiplos ganhos, né, quando você faz ações sustentáveis com o uso de tecnologia. Certo, aqui. Vocês utilizam tantos resíduos de alimentos crus quanto os resíduos de restos de comida processada? Os custos para os participantes são super justificáveis, sem dúvida. Continuação da pergunta. Não, tá. Sim, a live foi gravada, a gente vai postar tudo no Instagram do DEA. Mas a pergunta é sobre o processamento de alimento cru e de restos de comida processada. Eu acho que eu fiquei confusa. Sim, mas qual é a... Vocês utilizam tanto os resíduos de alimentos crus quanto os resíduos de restos de comida processada? Isso, porque a compostagem, né, as bactérias e os fungos, elas comem tudo, né, que você possa botar lá. Isso, talvez essa pergunta tenha sido feita porque nos miocários, né, que é uma forma de você processar o resíduo em casa, que é interessante também, né, que é erroneamente chamado de compostagem caseira, na verdade não é, é uma vermicultura, né, são minhocas comendo resíduos, que é um outro caminho. Você não pode colocar resíduo cozido, arroz, feijão, não pode colocar carne, não pode colocar lácteos, não pode colocar cítricos, não pode colocar cebola, alho, nada que seja muito ácido, porque vai fazer mal às bactérias, as minhocas não vão se interessar por esse alimento, né? Então, para o miocário caseiro, você tem que fazer essa pré-seleção dos resíduos. Mas na compostagem não, você pode botar tudo. Então, a gente recebe todos os resíduos de cozinha lá, inclusive guardanapo de papel toalha, né, que escorre gordura, fritura, essas coisas, e todos os alimentos, né, pré e pós-preparo. Só não recebe óleo de cozinha, porque o óleo de cozinha não é interessante na compostagem. Tá? Ele tem um outro uso mais legal, né, que é reciclar para fazer biocombustível, né, ou mesmo para usar no biodigestor, que tem um potencial de fazer biogás bem interessante o óleo de cozinha. Tá? Então, todos os resíduos orgânicos de uma residência, exceto cocô de cachorro e papel higiênico, né, por razões óbvias, a gente pode colocar na compostagem. A gente dá para trabalhar com... Oi, eu tenho uma pergunta. Primeiramente, queria agradecer e parabenizar pela palestra, achei muito interessante. Legal. E ali você falou depois da coleta seletiva, tem a reciclagem dos resíduos secos, a compostagem dos orgânicos e o aterro dos rejeitos. O que seriam esses rejeitos que não podem ser compostados? Então, são os materiais, os rejeitos são os materiais não recicláveis. Então, papel higiênico, por exemplo, é um rejeito, um adesivo é um rejeito, um clipe, um prego é um rejeito. Né? Tem alguns, não, prego e aço pode ser reciclado, mas alguns tipos de metais não podem. Então, são os materiais não recicláveis. Alguns papéis que são contaminados não podem ser reciclados. Por exemplo, aquele papelzinho do boleto do cartão de crédito, né, do extrato bancário, aquilo ali tem um componente químico horroroso, né, que causa câncer, e aquele papel deve ser evitado de ir para reciclagem de qualquer jeito, né? Então, nem tudo que pode ser reciclado deve ser reciclado. Tá? Inclusive, tem casos
que esses papéis, quando vão para reciclagem e esse material é transformado em papel higiênico, e as pessoas se contaminam e podem ter câncer por simplesmente passar o papel higiênico na mucosa do ânus, da vagina, né? Então nem tudo que pode tecnicamente ser reciclável deve ser reciclado. Então toda isso vai corresponder a 10, 15% dos produtos, né? Que a gente vai chamar de rejeitos, ou seja, materiais que não são recicláveis ou que não devem ser recicláveis. Isso a gente encaminha para o aterro sanitário. Todo o resto a gente pode tratar, seja na compostagem, seja na reciclagem, né? Seja na biodigestão, né? As várias formas da gente conseguir fazer a reciclagem acontecer. O que a gente não deve fazer é continuar aterrando 99% do nosso lixo, né? Com uma taxa de reciclagem que vai chegar a 1%, se chegar no país. Isso ainda é um patamar muito aquém do que a gente pode enquanto país, né? A gente não é uma Somália, uma Eritreia, né? Com todo respeito a esses outros países lá, né? Que são muito pobres, mas a gente não está mais nesse patamar, né? A gente já está um pouco mais, um pouco não, a gente já está bastante adiantado. O Brasil é a 7ª economia do mundo, né? Mais alguma, Mariana? Sim. Vamos lá. Essa iniciativa acarretou em alguma mudança da política pública do seu município? Olha, ainda não, né? E isso é um processo, né? Um processo literalmente, né? Mas isso já causou uma série de discussões locais, né? Isso de alguma maneira está mobilizando algumas pessoas, está repercutindo na mídia local, né? Então é um trabalho de formiguinha, né? Pouco a pouco, mas efetivamente ainda não, a nível de política pública ainda não motivou nada, né? Assim para uma escala maior. Mas a gente está trabalhando para isso e espera que isso aconteça em breve. Exatamente, exatamente. É o que diz o Fausto aí. Ó. A gente vai educando também os políticos, né, nessa jogada. Inclusive, a gente já levou lá alguns secretários de governo, né, colheu uma erva na horta e fez um chazinho de biogás ali na hora, e os caras ficaram, pô, que bacana, né? E realmente né? Mas para as coisas depois avançarem é um outro patamar. Mas o caminho é esse mesmo, é lento, mas é o caminho que tem. É o que tem para hoje, né? O clássico é o que tem para hoje. Certo, acho que então as nossas perguntas ficam por aqui. Se alguém quiser fazer mais Legal. alguma pergunta, olha agora. Não? Encerrado? Então é isso. A gente Beleza. queria, em nome do DA, a gente queria te agradecer por essa apresentação e por você ter cedido o seu tempo para falar com a gente. Acho que é isso. Não. Legal, olha, eu agradeço o convite, né? Agradeço a iniciativa também, parabenizo vocês por essa iniciativa, porque é isso que é importante, gente. A gente tem que ter pessoas falando nisso, levando essa informação para todos, porque isso interessa a todos, não só quem tem alguma ligação com a área ambiental, né? Porque todo mundo está sendo afetado pela crise climática, pelos problemas de saúde, essa pandemia que a gente está vivendo. Isso é um sintoma de desequilíbrio ambiental, né? Isso é claramente, né, um efeito colateral da nossa pegada ecológica, né? Então isso é danoso para nós, esse modelo, né, esse modus vivendi, né, que a gente está doido para voltar para o nosso normal. Que normal, né? Aquele normal era um normal saudável, a gente estava feliz naquela condição. Não, a gente estava indo para o buraco naquela condição, né? Então, vamos tentar tirar alguma coisa de útil desse momento que a gente está vivendo agora, né? E que isso, de alguma forma, catalise uma mudança social, né? Que a gente possa vislumbrar um mundo melhor aí a médio prazo, talvez, né? É o que eu torço. E a gente precisa de linkar pessoas para que isso aconteça, e essa iniciativa de vocês é fundamental para isso. Tá? Então, muito obrigado pelo convite. E a Marina disponibiliza aí meu e-mail, por favor, para quem quiser fazer outras perguntas. E
depois que essa história também acalmar um pouco, vocês venham visitar o projeto aqui, né? Organiza aí, Marina, uma visita de campo, né? Aí na universidade para trazer as pessoas aqui, que vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Obrigado pela presença, pessoal. Ano que vem, se Deus quiser, tem mais. Os certificados serão disponibilizados pelo e-mail que vocês cadastraram. A Marina acabou de mandar o e-mail do Roberto no chat para quem quiser conversar com ele. E eu acho que é isso. É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que compareceu. Bacana. Tudo de bom, tá? Tchau, tchau para vocês. Obrigada. Tchau. Tchau, Valeu, gente. tchau.